Oi, gente, para finalizar a série de documentação de viagem, hoje a gente vai falar de um assunto que preocupa muitos pais, que são as viagens de menores ou viagens de menores desacompanhados, desacompanhados de um pai, desacompanhados da mãe, indo com a tia, indo com uma guia de turismo para Disney. Vamos falar de tudo isso. Vem comigo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de viagem de menor desacompanhado, acompanhado com um dos genitores, acompanhados com familiares, acompanhados de um guia de turismo. Vamos esclarecer todas as dúvidas, como é que faz para tirar passaporte dessa criança, como é que faz para tirar visto consular dessa criança, como que eu mando meu filho sem mim lá pra Disney com você, Bruna? Vamos falar de tudo isso. E antes de mais nada, esse assunto é muito bom, então eu acho que a gente merece que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com todos os amigos. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, rege todas essas informações aqui do nosso país, tá? E aí, em conjunto com a ANAC, em 2019, houve uma alteração pela Lei 13.812. Então, alteração essa dizendo que nenhum menor de 16 anos desacompanhado dos seus pais podem viajar sem ter autorização prévia. Isso também é uma regra da ANAC, né? Agência Nacional de Aviação Civil. Importante que vocês saibam que antes dessa alteração, maiores de 12 anos já podiam viajar dentro do país sem essa permissão. Agora não, agora só acima de 16 anos. Então, 16 anos para menos precisa de autorização. E aí vamos falar um pouquinho dessas autorizações. Além dele precisar, lógico, continua como era antes, apresentar aqui no Brasil o seu RG, né? O seu documento de registro geral. 16 anos ainda não tem CNH. Então, ó, 16 anos ou mais não precisa mais de autorização do papai e da mamãe, não são considerados desacompanhados, tá? Então, muito bem. Ai, os pais são separados, um mora em São Paulo, o outro mora no Rio de Janeiro. Então fica pegando ponte aérea aí. Tem 16 anos ou mais, pode ir, tá tudo tranquilo. É um perigo, né, gente? Chega a ser um perigo aí, enfim. Mas lá no site da ANAC você tem aí o modelo da autorização. A gente vai deixar o link aqui embaixo para você. Então eu vou falar um pouquinho dessas autorizações diferentes aí. São 4 autorizações, gente. O adolescente tendo 16 anos incompleto ou menos, tá? Ele vai poder se encaixar aí numa desses 4 formulários aí, que são eles. Ó, gente, a fichinha é essa, tá? Você imprime, preenche, aí eu já vou falar sobre isso, tá? E uma das 4 são: menor acompanhado por um adulto que não sejam seus pais e autorizados por um dos pais. A outra, menor acompanhado de um adulto e autorizado por ambos os pais. Depois tem o menor desacompanhado, ou seja, segue viagem sozinho e ele está autorizado por um dos pais. E menor desacompanhado, seguindo viagem sozinho, autorizado pelos dois, né? Ou por ambos os genitores. Então tem que prestar atenção para ver qual é o caso de vocês, imprimir a folhinha certa e aí preencher e vamos lá. É sempre bom lembrar, gente, que tem que ter uma dessa para ida e uma dessa para a volta. Quando for a assinatura do pai, mãe, do responsável ou dos dois, é importante que se vá ao cartório e reconheça a firma para dar a veracidade. Não vai fazer só para ida, ok? Tira aí umas 2, 3 vias. Mas é muito importante que vocês saibam que ela tem validade. Então não adianta você falar que
tem aí, você quer para o ano inteiro. Não, cada vez você tem que fazer uma autorização diferente, exceto que os pais concordem em fazer aí um outro tipo, um outro esquema, também na frente de um juiz, aí uma autorização anual ou coisa assim. Verifica qual é o seu caso. Importante também dizer que assim, vamos lá, os pais são separados e aí nós temos o pai e a mãe que autorizam e assinam. Muito legal, deu tudo certo. Nós temos papais e mamães que não se entendem e que daí um autoriza e assina, o outro não. Já não serve. Ou serve mediante a um acordo. Mas o mais importante é aqueles casos de que um dos lados não cede, essa autorização de viagem, ela deve ser emitida por um juiz, tá? Então, o pai ou a mãe buscam um advogado, vão até o fórum, até o balcão ali que atendem, né? É por isso que eu acho que é importante ter um advogado, porque ele te ajuda a fazer isso, tá? Eles vão até o balcão correto ali e pedem uma autorização para viagem, tanto nacional como internacional. E aí o juiz ou a juíza vão emitir essa autorização e vão liberar. É como se o juiz fosse naquele momento ou o pai ou a mãe que não estão ali autorizando. Mas essa história de juiz é realmente um caso máximo, tá? Quando a gente tem pais que fazem pelos seus filhos, tá tudo certo. Quando a gente tem um casal separado que não sabe onde está o outro, porque tem essas tragédias na vida, né, gente? Que, vamos dizer, o pai sumiu, você não sabe onde tá. E você tem a oportunidade de dar uma viagem para o seu filho. Então, você consegue, assim, fazê-lo com que o juiz entre no lugar desse genitor aí que está faltando e ele dê essa autorização. Outra coisa, quando tem um pai ou uma mãe cujo qual são viúvos, né? Então o pai ou a mãe daquela criança não está mais aqui, somente essa autorização se dá mediante, então, ao atestado de óbito. É muito simples, é muito fácil, tá, gente? Vocês vão encontrar sempre nesse site que a gente deixou aqui embaixo todas as informações que vocês precisam. E aí você vê qual é o seu caso. E para viagens internacionais, Bruna, como que eu faço? Gente, o ECA também pede a mesma coisa, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente também fala a mesma coisa. Que nós temos que ter uma autorização para viagem, tanto se for viajar com um dos genitores, quanto se for viajar com um parente ou amigo ou um guia de turismo conduzindo. Eu costumo falar bastante um guia de turismo conduzindo, porque nós, guias de turismo, levamos muitos grupos para fora do país. Para diversos destinos, mas a gente pode elencar o primeirão aí que a gente acaba levando bastante adolescente, que é a Disney, né? Então eu acabo andando com autorização do grupo todo, o tempo todo comigo. E aí nesse caso tem algumas diferenças. Essa autorização você vai pegar no site da Polícia Federal, tá? Que é a polícia máxima do nosso país. E ela emite essa autorização. Tem problema com um dos genitores, a mesma forma, gente. Pode ir para um juiz e pedir, solicitar esta autorização proveniente que ele entre no lugar de um dos genitores aí. Se você é viúva ou viúvo, também da mesma forma. Esse é o formulário de autorização internacional. Também é muito simples. Você faz, você leva no cartório, você reconhece firma e existe um número de vias para cada tipo de agência, pede um número de vias, mas tem que ter a ida e a volta, tá? Então é super importante aí ter tudo que se pede, porque a gente não brinca com a vida de um filho, né? Tem todas as informações no site. Mas é importante que vocês saibam que nós temos, tanto nesse site que a gente deixou linkado abaixo, quanto no da Polícia Federal, que nós também vamos deixar linkado abaixo, você vai encontrar o manual
relativo à viagem de menores para o exterior. E aqui ele conta tudinho, tá? Todas as informações, casos especiais. Os casos especiais nós temos aí alguns países, França, Argentina, tem pedidos diferentes, especiais, enfim. Aqui conta tudo e é muito importante que vocês deem uma lida neste manual, tá? Ele é curto, ele é sucinto, ele é fácil de entender, mas basicamente é a mesma coisa. Agora, essa é uma autorização que dá para ser impressa dentro do passaporte deste menor. Então, digamos que esse é o caso de pais separados que não moram no mesmo país, que um mora no Brasil e o outro mora na Itália, na Espanha, na Argentina. E a criança, então, de tempos em tempos, ou menor de tempos em tempos, tem que viajar aí para ver o seu pai ou sua mãe. Esta autorização a gente consegue, então, através da Polícia Federal, através do juizado, através, enfim, de uma série de coisas que estão no manual, você consegue pôr impresso ali naquele passaporte. Qual é a duração? A duração do passaporte, tá? Então, se está para vencer, quando vencer o passaporte, a autorização também está caducada, tá? Olha, gente, aqui no Brasil, a Polícia Federal, a ANAC, o Estatuto, todos eles falam de possível sequestro, né? E com certeza para você que está escutando em casa não é o seu caso. Mas por que eles fazem toda essa segurança em volta de um menor, né? Ou mesmo uma criança? Justamente porque tem sim casos de pais que vão fazer documentações sozinhos e não tem autorização da mãe ou do pai, né? Da outra parte. E aí fogem com a criança para um outro país. Isso é muito preocupante. Então, a Polícia Federal, a ANAC e o Estatuto diz, viu, vamos nos cercar aí, tá, de cuidados com essa criança para que os pais, os genitores, né, através dessa autorização, provem que essa criança está indo passar um tempo e voltar, né? Isso é muito importante de se dizer. E aí eu tô tentando responder já perguntas que me fazem. Nossa, que burocracia. Gente, documentação de viagem, ela é uma burocracia que se você deixar sempre tudo resolvido, você vai ter sempre todo desembaraço, você vai ter tirado ali da frente e você tá com tudo certinho. Então, se vocês são uma família que viajam muito ou qualquer outro dos casos que eu já tenha comentado aqui, deixa tudo ok, não deixa para a última hora, porque pode acontecer N coisas. E aí, como que eu faço para tirar o passaporte de um menor de idade? Eu tenho que ir com o papai e com a mamãe fazer esse passaporte. Sim, o menor de idade tem que estar com seus genitores. Ah, mas temos estes problemas. Não dá para estar com os dois. Não tem problema. Um dos genitores tem que estar presente e o outro tem que mandar uma autorização para passaporte. Você também encontra essa informação no site da Polícia Federal, que tá aqui embaixo. Ou, gente, acontece alguma coisa por óbito, enfim, qualquer que seja o problema, os tutores legais ou avós, pais, enfim, tem todos os jeitos aí para se resolver por aquele motivo específico daquela criança, tá? Mas é muito fácil. Documento de viagem se faz de uma forma tranquila. E é importante dizer, eu sempre bato nessa tecla, é claro, acontece de crianças nascerem, vocês já terem os seus passaportes, os pais, né? E aí ter que fazer só o da criança, surge uma oportunidade de viajar, coisa assim. Mas ó, é importante dizer que se vocês todos estão com passaportes vencidos, ou enfim, procurem sempre tirar os passaportes da família todos juntos. Assim vocês vão ter tudo bem. E o visto consular, Bruna? Como é que eu faço para tirar o visto? Gente, lembram que já passamos aqui o vídeo de visto e se você não assistiu, tá aqui embaixo. Corre lá e assiste, tá? Que tem muita informação bacana. É importante dizer que um visto para menor, os menores são dispensados da entrevista do visto, tá? Você faz todo aí o procedimento. É importante dizer que tem uma regrinha de idade aí que são dispensados da entrevista,
tá? Para o visto consular. E aí eu vou falar mais especificamente do visto dos Estados Unidos, que é o visto mais solicitado pelos brasileiros, mas também tem todas as informações no site do Itamaraty. Agora, esse menor, ele é dispensado, assim como uma pessoa que tem muita idade também é dispensado. Então, vamos lá. Então, brasileiros e argentinos residentes no Brasil, eles estão dispensados da entrevista do visto C. Estão solicitando o visto B1 ou B2, que é o de turismo, e tendo menos de 14 anos e mais de 79 anos, não precisa ir para a entrevista. Vai ter que fazer todo o procedimento, vai ter que escrever todas as páginas, vai ter que emitir a DS-160, vai ter que pagar a DS-160, vai ter que enviar o passaporte, que pode ser por correio ou pode ser lá no CASV mesmo, em São Paulo ou em qualquer capital aí que tenha. E aí está dispensado. Este menor de idade vai receber o passaporte em casa mediante a ter passado nessa entrevista, que é através desse questionário que é a DS-160. Também pode solicitar o visto menores de 14 anos e maiores de 79, se o visto porventura já tiver sido recusado, também são dispensados dessa entrevista. E por que pode recusar? Não sei, por N motivos, por de repente o pai ou a mãe, né, um dos genitores já morar lá nos Estados Unidos e estar de forma ilegal, enfim, pode ter sido recusado por diversos motivos, tá, gente? Mas se o menor de 14 anos já tentou o visto, foi recusado, pode de novo solicitar e não precisa de novo ir na entrevista. Ou simplesmente se você está renovando o visto, né? Então o visto dura aí 1 a 5 anos, né? O de menores de idade, e aí às vezes tirou o bebê e agora tá com 10 anos, precisa renovar o visto, precisa tirar tudo de novo e aí também é isento de ir até a entrevista aí do visto, tá? Estão isentos. É claro que eu falei do visto americano, tem que procurar no site do Itamaraty, tá? Então, não precisa se preocupar porque a criança não vai passar pela sabatina de perguntas. Essas autorizações todas que eu falei, nacional ou internacionalmente, elas servem para todos os tipos de fronteiras estaduais dentro do nosso país, municipais dentro do nosso país ou internacionais para fora do país. Ou seja, avião, navio, trem, carro, ônibus, tá? Todos eles entram nisso. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham dado muitos likes pra gente. Hoje a gente encerra essa série de documentação de viagem. Isso não quer dizer que não vá acontecer outros vídeos informando vocês e aí a gente vai fazendo vídeos bônus. Mas agora a gente volta com um vídeo, uma viagem, segunda e quinta às 19 horas. Realmente eu espero ajudar vocês com todas essas dúvidas. Um beijo enorme para vocês, muito obrigada por terem ficado até aqui. Conta pra gente aqui embaixo se deu certo, se deram certo todas essas dicas das documentações que a gente vem falando há algumas semanas, tá? E é isso mesmo. Um beijo pra vocês e vem viajar comigo.